Olá, bom dia, sejam bem-vindos à primeira hora de mais uma edição do A Nossa Terra aqui na Rádio Clube de Penafiel. O programa produzido pela Direnor que todas as semanas lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa, vai dar destaque agora ao Clube de Ténis do Marco, no concelho do Marco de Canaveses. Fundado em janeiro de 2000, mas com atividade anterior a esta data, o Clube de Ténis formou já grandes atletas, organizou grandes eventos e tem uma grande dinâmica no ténis adaptado em cadeira de rodas. Recordo que este programa vai ficar disponível em podcast, no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Clube de Ténis do Marco, no Marco de Canaveses, e Roda Ativa BTT, em Penafiel. Com o apoio Smash Events. Mais de 20 anos de experiência na organização de eventos desportivos. Mas somos hoje muito mais do que isso. Pode recorrer aos nossos serviços se procura também especialistas em marketing promocional. Saiba mais sobre nós em smashevents.com. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. São oficialmente 23 anos a bater bolas com as cores do Clube de Ténis do Marco. Mas a história da modalidade no concelho e do movimento que levou ao clube é mais anterior à fundação desta coletividade. António Brandão. O dia 8 de novembro de 2000 marca a fundação do Clube de Ténis do Marco. Nasceu impulsionado pelo gosto comum de um grupo de amigos que já praticava a modalidade no único campo existente no concelho, na Torre de Nevões, mas também no campo particular de António Macedo, que viria a ser fundador. A ele juntam-se, enquanto sócios fundadores, José Alberto Sousa, Carlos Manuel Pereira e Paulo Jorge Santos. O objetivo era dinamizar o ténis na região. Inicialmente, os treinos eram apenas aos sábados de manhã, isto já depois de terem conseguido convencer o experiente professor Paulo Silva a tornar-se no primeiro a ensinar a modalidade no Clube de Ténis do Marco. Muitos outros assumiram esse papel de professor no Clube de Ténis no Marco, alguns com o feito de terem conseguido formar grandes atletas. Guilherme Valdoleiros ainda hoje se destaca no ténis e Maria João Santos também já deu muito que falar. A organização de eventos ia acompanhando a boa performance desportiva de alguns atletas. Os dois cortes do Clube de Ténis do Marco foram palco de muitos Opens de ténis femininos, com presença de grandes atletas nacionais e internacionais e grandes prizes moneys, prémios chorudos, traduzindo. Com cerca de 40 atletas federados atualmente, o Clube de Ténis do Marco destaca-se também por ser inclusivo, tendo torneios e atletas de ténis em cadeiras de rodas com brio suficiente para chegarem à seleção nacional e que arrecadam outras tantas conquistas. Descrita a questão um pouco da história do Clube de Ténis do Marco, é tempo de passarmos à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. São dois e são eles José Sousa, o presidente do clube, e Débora Abreu, a professora de ténis. Olá, bom dia, obrigada pela presença. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Penafiel. Ora, vamos começar então esta conversa pelo presidente. José Sousa, ele tem 56 anos, nasceu no Brasil, mas veio para Portugal com apenas 3 anos de idade. Está no Marco há cerca de 40. Contabilista de profissão, começou a sua ligação ao ténis aos 14 anos, na prática com amigos, na Torre de Nevões, na freguesia de Taboado, no concelho do Marco. Mais tarde, por volta dos 18 anos, foi jogar para o Porto, treinando no Estrela Vigorosa, onde esteve cerca de 4 anos. Participou em vários torneios federados, entre os 20 e os 27, e também já foi árbitro de cadeira. É presidente desde a fundação do Clube de Ténis do Marco, ou seja, desde 2000 e até aos dias de hoje. José Sousa, como é que começou, antes de mais, este seu gosto pelas raquetes e pelas bolas? Digamos que eu penso que quase todos os miúdos começam pela bola de futebol. Eu, como não tinha muito jeito para o futebol, porque
pratiquei antes de ténis futebol, e como não tinha muito jeito, talvez lembrei-me de outros tipos de modalidades. As modalidades no Mar Canaveses eram escassas, não é? Futebol, se calhar handball e atletismo, e acho que mais do que isso não existia. Portanto, havia a disponibilidade de um único campo no concelho, que era na Torre de Nevões. Havia 2 professores com uma idade já um bocado, digamos, avançada, pronto, teriam quase a idade que eu tenho agora, perto de 50 anos, que praticavam a modalidade, jogavam só entre eles e me convidavam. Era um rapaz que, pronto, que se calhar gostaram, e eu comecei a jogar com eles. E a partir daí começa aquele gosto pelo ténis. Arranjei depois outros miúdos da minha idade, eu digo miúdos que nessa idade eu era miúdo, portanto começámos então a praticar essa modalidade, que era uma modalidade que no concelho total acho que ninguém praticava, a não ser essas 2 pessoas que até eram professores, um era de inglês na escola secundária e outro era de educação física, e eu fui com eles, e a partir daí começámos essa modalidade a desenvolver no Mar Canaveses. Portanto, e depois, passo a passo, tempos depois, criaram então o clube. Como é que foi este avanço? Esse avanço começa porque a gente, quando entra numa modalidade que gosta, que foi o meu caso, e eu gosto de pádel, que também é com raquetes, os esportes de raquete, gosto deles todos. O pádel é muito mais recente, não tem nada a ver, mas na altura eu senti que, ao gostar daquilo, tinha que evoluir. E no Mar Canaveses era impossível evoluir, eu tinha mais 2 ou 3 colegas. Então, o que fiz, porque ainda era muito novo, queria ir já para o Porto, mas era impossível, com a idade que era 14, 15 anos, por essa idade. Ainda aguentámos ali 2 aninhos a jogar só na Torre de Nevões. Pronto, éramos sempre os mesmos, ao fim de semana, à semana quando era nas férias. E depois, quando surge a possibilidade de conseguir ir de comboio para o Porto, já sozinho, aventurei-me essa situação. O Vigorosa era uma situação que ficava um bocadinho longe de Campanhá, mas eu fazia aquela parte a pé, de Campanhá a Vigorosa, que ainda é um bocadinho, mas pelo gosto conseguia, e tive lá aulas, pagava as aulas, e a partir daí é que então começo a desenvolver um ténis. Já eu chegava ao marco e era aquele que batia a bola, que os outros não batiam, e portanto aí começa a surgir a situação que, alto, nós todos queremos evoluir, porque o ténis é bonito, mas nós já, aqueles 2 professores que jogavam um ténis só de passar bolas, nós já jogávamos um ténis de bater na bola, e portanto já era uma evolução muito grande. E os outros 2 que jogavam comigo, que era o António Macedo e, salvo erro, um que faleceu, que era um engenheiro, mas já não está entre nós, mostraram o interesse, e nós começámos então a evoluir para uma situação de temos que crescer. E a partir daí é que então surge a ideia, depois de estar já no Porto, de se fazer um clube, com, aliás, os fundadores, na altura, o António Macedo, o Pedro Costa e Silva e talvez o Paulo Santos, eram os únicos que jogavam ténis. Todo o resto, que fazia parte da própria direção para constituir o clube, nem sequer jogavam ténis. Eram amigos? Eram amigos, mas depois começam a jogar e aí abre-se as portas e começa a vir crianças, começam a vir pessoas para jogar ao clube, para jogar no clube. E foi fácil esses primeiros tempos cativar, porque o futebol ainda é, mas era o desporto feio. Sim. Foi fácil nesses primeiros tempos, até porque era uma novidade. Era uma novidade. Não era nada fácil, porque, aliás, um de nós começou a tentar dar aulas. E eu, o António Macedo, tentar dar aulas, temos de ser realistas, isso não é pedagógico, porque nós não tínhamos as condições e as qualidades, mas era o possível. E daí é que surge, então, o Paulo Silva, que me dava aulas no Porto, que se prontidou a dizer, não, eu posso ir ao Marco, eu vou ao Marco, vamos marcar aos sábados de manhã, eu vou para o Marco. Se tivesse um aluno, eu vou no mesmo ao Marco. O engraçado é que começámos e, passado 2, 3 meses, não tínhamos mas tinha mais de 20 alunos, miúdos, a ter aulas com o Paulo Silva, e ele começou então a vir aos sábados, todos os sábados, e depois ainda vinha mais um dia por semana. Portanto, eu acho que no meio daquilo tudo, sendo o futebol um desporto de sucesso, claro, não haja dúvida nenhuma, o ténis se ingrou nessa situação. Muito bem, ora, para percebermos um bocadinho melhor então a história da fundação do clube, que já aqui falou, mas vamos ouvir mais 2 sócios fundadores desta coletividade, também já falou neles. António Macedo, que tem 62 anos, é natural de Fornos, também no concelho de Marco de Canaveses,
e pratica ténis desde os seus 17 anos. Começou precisamente com José Sousa, o atual presidente, com jogos, como já ouvimos, na Torre de Nevões. O atual vice-presidente foi atleta federado durante aproximadamente 20 anos e ainda ganhou alguns torneios locais, tendo também alcançado bons resultados a nível nacional na secção de veteranos. Trabalha na Conservatória do Registro Civil do Marco. Pedro Silva, de 50 anos, nasceu em Moçambique, embora resida no Marco de Canaveses desde 92. É economista, começou a bater as primeiras bolas com os seus 14 anos em Lamego. Já gostava de ténis, acompanhava pela televisão. Fez também parte da fundação deste clube, onde é o atual vice-presidente para a área financeira. Continua a praticar ténis e também tirou o curso de árbitro de cadeira. Vamos ouvir, por esta ordem, António Macedo e Pedro Silva sobre os primórdios desta coletividade. Eu e o José Alberto gostávamos da modalidade, éramos opositores no campo, mas não na vida, éramos e somos amigos. E na altura arranjámos um grupo de amigos, constituímos uma associação e pedimos ajuda à autarquia. E aquele campo, ou os campos, os atuais campos na altura estavam entregues, estavam abandonados, mas já tinham sido hóquei, tanto quanto sei, eu me lembro. E a partir daí começou a correr bem e estamos cá até hoje. Tanto quanto sabíamos, era o único, na Torre de Nevões, era o local onde havia o único campo de ténis no Marco. Fomos lá jogar muitas vezes, a partir daí, com o interesse em crescendo, fomos para o Clube Vigorosa Sport e para outros clubes e fomos nos desenvolvendo e com isso desenvolvendo também a modalidade aqui. O Paulo já tinha uma longa experiência e conseguimos captá-lo, travámos amizade. Nem sei muito bem como, mas também é nosso amigo até hoje e foi quem cá esteve nos primórdios do ténis marcoense. Tivemos muitos treinadores, a Ana Catarina Nogueira, a Ângela Cardoso, inclusive a oferta de treinadores que trabalhavam com a seleção da Roménia, através da Adriana Mingeriano, que cá fez o torneio, o Ricardo Oliveira também fez um bom trabalho. Em relação àqueles Opens todos que se fizeram, vejo com alguma nostalgia, porque os patrocinadores foram-se, não é? Os tempos alteraram-se, mas fizeram-se grandes torneios internacionais. A par dos WTAs, nós conseguimos fazer torneios com prize money bem vantajoso para as atletas. Aliás, vinham de muitos locais do mundo. O ténis inclusivo também começou a correr bem, já é um projeto mais recente, mas felizmente conseguimos congregar e há muitos atletas e temos, acho que podemos ainda crescer nesse aspecto. Havia, mas em casas particulares, não é? De algumas pessoas, especificamente em casa do Sr. António Macedo, que ele tem lá campo de ténis e éramos lá que jogávamos. E na Torre de Nevões também. E entretanto havia um espaço aqui completamente degradado aqui na cidade do Marco, junto no complexo esportivo do Marco, que estava completamente degradado e então um grupo de pessoas amantes da modalidade juntaram-se e apresentaram um projeto à Câmara no sentido da Câmara ceder a exploração para o futuro Clube de Ténis do Marco que se veio a constituir em 2000. Com esse grupo de pessoas amantes da modalidade criaram essa associação, o Clube de Ténis do Marco, no sentido de promover aqui o ténis e criar uma escola de ténis para a aprendizagem do ténis e para a organização de torneios e eventos ligados ao ténis. Os Opens que nós organizamos, que foram 6 ou 7, penso eu, os Opens, sempre na modalidade de ténis feminino, não é? Sempre foi o Open Feminino Ténis. Foi o momento mais alto, os momentos mais altos que o Clube de Ténis do Marco teve, porque tiveram aqui atletas de grande renome internacional. Era um torneio internacional para a Ana Catarina Nogueira, não é? Nacional, e tiveram cá atletas russas e eslovenas, checas. Prize money era bastante significativo, não é? E na altura tínhamos excelentes apoios por parte não só da Câmara, como também de parceiros e patrocinadores privados, e sempre foram torneios com altos elevados prize money.
Regressamos a estúdio para perguntar ao Presidente. Já nos falou do Paulo Silva, que foi importantíssimo por ter sido o primeiro treinador, o primeiro a ensinar ténis no Conselho, mas depois houve mais treinadores importantes que por lá passaram. Quer destacar alguns, explicar-nos a importância deles? Sim, é importante. Eu gostaria de falar de todos, que era para não falhar, mas é quase já impossível. Sim, já são porque muitos anos. Passaram uma série de treinadores, porque também temos essa situação. Estamos no interior e devemos ressalvar essa situação. Os treinadores são todos do litoral, ou eram, agora já não é, porque temos aqui a Débora ao nosso lado, que depois irá falar, ainda bem, porque não é do litoral, mas todos estes que eu falo vinham do litoral para o interior. E é um bocado complicado. Mas devemos realçar a Ana Catarina Nogueira, uma das melhores jogadoras portuguesas. Ela depois começou a dar aulas de ténis e deu aulas de ténis no Marco. Tínhamos a Ângela, que era de Guimarães, também é interior, mas era uma atleta também de renome na altura. Também deu aulas no Clube de Ténis do Marco. E um dos grandes mentores, na minha opinião, porque fez 2 grandes jogadores, que é o Guilherme Valleiros e a Maria João Santos, é o Ricardo. O Ricardo, que atualmente acho que até está em França, não sei se até estará a exercer como professor, mas está em França. Por último, tivemos o António Moreira com 2 filhos aqui no Marco, que estão no Luxemburgo e que estão a fazer sucesso, portanto, na carreira de professores de ténis. Portanto, acho que temos aqui uma panóplia de treinadores que... De uma referência. De uma referência. Já que estamos a falar de treinadores, vamos passar a bola, por assim dizer, à nossa convidada, a Débora, que é precisamente treinadora. Ela que é uma jovem, tem 25 anos, é natural de Vila Nova de Gaia, mas reside no Marco de Canaveses. O mundo do ténis surgiu na sua vida aos 17 anos, quando aderiu ao Clube de Ténis de Gaia, onde jogou cerca de 4 anos. Passava lá os seus dias. Entretanto, aos 20, mudou-se para o Marco e descobriu o clube de ténis local. Já conhecia o professor Fernando Moreira, que à época dava aulas. Desafiou-a então a tirar o curso de professora para poder ajudá-lo. Ela aceitou. Começou então por ensinar o sub-10, até à saída do professor Fernando, em que teve de assumir mais responsabilidades. Atualmente dá aulas todos os dias, exceto à quarta-feira e ao domingo, e é responsável por todos os escalões, sub-11, sub-13, sub-15, sub-19, séniores, veteranos e desporto adaptado. Débora, isto é uma grande responsabilidade. É verdade, é uma grande responsabilidade lidar e ensinar tanta gente. E com idades tão diferentes. E com idades tão diferentes e com personalidades ainda mais diferentes. mas é um motivo de orgulho, porque apesar de serem todos diferentes, cada um com a sua personalidade, acabam por encher-me de orgulho das pessoas que saem dali, outras que se mantêm, porque o ténis é um desporto, certo, mas no meu ponto de vista, o Clube de Ténis do Marco é família. Para mim, enquanto treinador, acho que é família e as pessoas vão lá, sim, para jogar, sim, para se divertirem, sim, para praticarem desporto, mas também é um momento em família, é um momento que saem dos trabalhos, das escolas e vão para lá desanuviar do dia-a-dia, conviver com a professora. Há deles que sei que confiam em mim com a vida deles. É muito satisfatório mesmo. Quando foi desafiada a aceitar este grande barco, o que é que a motivou a aceitar, a dizer sim? É um desafio. E eu gosto de desafios. Eu sou uma pessoa que não se está parada e gosto de aceitar novos desafios. Na altura não sabia para o que ia, foi assim um bocadinho às cegas. Já ajudava na altura, quando jogava no Clube Ténis Gaia, ajudava a professora na altura, com os mais novitos, lá está, sempre com a faixa etária mais nova, ajudarem a aquecerem, passarem umas bolas, digamos assim. E vim para aqui para o Marco e os miúdos a mim encantam-me, eu gosto de miúdos, portanto, tudo bem, até aí tudo bem. Quando o professor Fernando se foi embora, é um desafio, vamos lá, e por que não, exatamente, e por que não? Eu já lá estava, portanto, o que é que poderia dar errado? O que é que poderia não resultar? E seguimos até o dia de hoje. E tem resultado. Certo. Qual foi o ponto mais alto, se é que podemos dizer, enquanto treinador, obviamente, aqui do Marco? O ponto mais alto foi quando fizemos torneios internos. Os alunos até à data, pelo menos que eu saiba, não tinham feito torneios internos e acho que eles aderiram muito bem e gostaram,
porque lá está, acho que é uma primeira abordagem de torneios muito boa, porque lá está, eles jogam com pessoas que conhecem, ou seja, sentem-se mais confortáveis, estão na zona de conforto deles, apesar de terem o mesmo espírito competitivo. E então acho que foi um momento, no meu ponto de vista, mais alto. Portanto, enquanto treinadora, quais são assim os requisitos? É que há requisitos para se jogar ténis? Os requisitos é trazer boa vontade, alegria e querer realmente lá estar, porque acho que é o fundamental, é ir de espírito aberto e querer aprender, lógico. E os mais novos, regra geral, chegam-lhe porque por influência demais dos pais ou de algum familiar ou por vontade própria? Temos de tudo, que chegam por vontade. Na faixa etária dos 12 para cima, 12 até aos 15, eles chegam por vontade própria e gostam e conhecem e já ouviram falar na escola e vão sempre por meio de amigos, o amigo jogou ou joga. Os mais novitos é assim pelos pais que lá está, querem fugir um bocadinho ao habitual, que é o futebol ou as meninas porque não têm assim, ou é dança, e então vão para o ténis, que é um desporto completamente... Para todos e para todas. Para todos e para todas, exatamente. Presidente, ainda é fácil cativar novos atletas? Ou agora é mais fácil do que nesses inícios? Agora é mais fácil porque a projeção do clube é muito maior. Tem muito maior conhecimento e, portanto, os miúdos e os pais. E também eu acho que não devemos esquecer aquela coisa que qualquer pai tem, porque toda a gente pensa que pode às vezes ter ali um Nadal, um Alcaraz, ou sei lá, outro jogador mesmo dele. O Ronaldo do ténis. Exatamente. E, portanto, apesar de que muitos deles passam primeiro pelo futebol. A experiência que tenho destes anos todos é que primeiro o miúdo passou no futebol, que é logo ao lado do nosso clube, portanto está mesmo acima. O Futebol Clube do Marcos está mesmo acima. Tem treinos e tem captação de miúdos. Eu acho que eles passam, quando o miúdo que fica, digamos, não é encostado, eu vou dizer encostado entre aspas, quer dizer, que é um miúdo que fica no banco, que depois vai se calhar aos jogos e o treinador não o põe a jogar, começa a perder o ânimo e o próprio pai ou a própria mãe que também vê aquilo, tenta outra opção. E já tivemos resultados. Tivemos a miúdos que é o caso, o Guilherme Valdeleiros, que esteve no futebol. O pai disse um bocado que também o ambiente era um bocado mais de... Eu não vou dizer que é educação, porque eu não quero entrar por aí, não é falta de educação, mas é assim mais... Pronto, mais infusivo na medida como as pessoas falam, os pais e mães daqueles miúdos todos, e pronto, e na altura foi o que ele disse. Mas eu estou convencido que foi mais naquela situação, como não era titular, como não estava no banco, vamos tentar outra coisa. E na boa hora o fez, porque ele foi para os Estados Unidos, ele teve numa bolsa nos Estados Unidos, à custa de ténis, e desenvolveu o ténis, ainda agora esteve a fazer 25 mil euros, 25 mil dólares, desculpa, no Algarve, e está ainda a praticar. Portanto, são aquelas opções que às vezes fazem os pais para tentar e que correm bem. Corre bem. Mas não tenho dúvidas que a aderência cada vez é maior. As condições de clube é que não são as melhores, porque senão aquilo então... Seria mais, mas já lá vamos. Já lá vamos. Nestes anos, enfim, muitas coisas, há muitos motivos de orgulho, obviamente. Em termos de eventos, de provas organizadas por vocês, algum que destaque? Havia os torneios que a gente houve. A gente fez uns torneios femininos a nível que em Portugal eram os melhores torneios que se faziam a nível feminino. E temos pessoas do ténis, como o Manuel Pérez, que são expertos na matéria. Nós temos recortes de revistas e tudo que acontecia na revista do ténis, a dizer que efetivamente nós fazíamos um torneio a nível feminino. Claro, estamos a falar de masculino, por isso aí há prize monies, há Estoril, são outros 500. Mas a nível feminino, em parceria com a TMN, porque a TMN, quando era TMN, que agora é Altice, porque alguém pode estar a ouvir e até pode já não saber o que é, mas antigamente era a TMN, havia um torneio, o circuito TMN. E o melhor torneio feminino do circuito TMN era o de Mar Canaveses. Nós chegámos a ter as bancadas completamente repletas, o que não era muito normal nos torneios, e portanto aquilo era mesmo um sucesso. Aliás, fomos lembrados numa das edições do Jornal da Noite da TVI pelo Presidente atual da República, Marcelo,
que mencionou que ia haver o torneio de ténis feminino de Marco, portanto, numa dessas edições, portanto, é porque tinha sucesso. Com certeza que sim. Ora, quem teve a oportunidade de participar nestes afamados Opens do Marco, que curiosamente também foi treinadora no clube, foi a Ana Catarina Nogueira. Ela, que é natural do Porto, é atualmente jogadora profissional de pádel, 11 vezes campeã nacional e única atleta do nosso país a ganhar uma prova do Circuito Mundial Madrid Masters em 2019. No ténis foi 3 vezes campeã nacional absoluta, 11 vezes titular da Fed Cup, Seleção Nacional, vencedora de 3 provas em singulares e 2 em pares. Participou ainda em vários quadros principais do Estoril Open. Ao A Nossa Terra, Ana Catarina recordou então os Opens de ténis femininos no Marco e destacou o ponto mais alto que por lá viveu enquanto treinadora. Não me recordo bem o ano em que começou a ligação ao Clube de Ténis do Marco, mas recordo-me que surgiu por convite do Pedro Costa e Silva e do António Macedo e fizeram-me o convite para ir dar aulas ao Clube de Ténis do Marco e dinamizar um pouco mais o clube. Recordo-me que os Opens de ténis femininos no Marco eram sempre grandes eventos, mobilizavam muita gente, havia sempre gente, muito público na bancada, gente no clube, na própria cidade havia publicidade ao torneio e as pessoas envolviam-se muito no evento e era sempre um torneio que acarinhavam muitas jogadoras, que tinha muito público e era sempre um excelente torneio que todas as jogadoras não queriam faltar. Um momento mais alto, claro, recordo quando ganhei o torneio, ganhei um dos Opens no Clube de Ténis do Marco, como atleta, um torneio com grande repercussão. Recordo esse momento com a vitória e o título com grande felicidade e carinho. E como treinadora, as aulas eram em grande parte com crianças e jovens da cidade que estavam a contactar pela primeira vez com o ténis, mas lembro-me, por exemplo, da Maria João Santos, que penso que é do Marco e foi uma atleta que chegou a ir à Seleção Nacional de Jovens e começou a jogar ténis aí no Clube de Ténis do Marco. Presidente, acabamos de ouvir uma expert que nos falou destes Opens do ténis. Acredita ou gostava que se voltasse a realizar um evento deste género? No Conselho, obviamente. Sim, claro que sim. E esperamos ainda vir a realizar. Se não for eu, que seja outra direção, mas esperamos vir a realizar quando as coisas se tivermos as condições. Se calhar iremos falar mais disso à frente, penso eu. Vamos. Seria aí mesmo. Por falar em eventos, não nesta dimensão, obviamente, mas agora no mês de maio vocês têm um evento também importante. Sim, é um evento, é um torneio que vamos fazer com uma parceria até com o Vítor, que nos ajuda, juntamente com a Débora, com a professora. Estamos a preparar, porque isto de fazer alguns torneios é complicado e é um bocadinho difícil, porque tem que se arranjar toda uma logística que às vezes não é fácil. E depois, se falham jogadores, a gente fica um bocado frustrado. Mas, pelo que eu estou por dentro, atualmente, acho que este torneio vai ter sucesso. Vai ter sucesso porque é um quadro de 32 jogadores, que dá-me a impressão que vai estar completo e basta isso para ter sucesso. Portanto, vai ser uma prova que também vai dar valor ao Marco Canaveses e àquelas pessoas que gostam de ver, porque, como já tinha dito anteriormente nos femininos, nós tínhamos uma massa humana a ver que era bastante importante, que não é normal nos clubes, nos torneios externos, federados, que se fazem por aí. Este estou convencido que vamos ter, porque eles estão a trabalhar muito bem essa parte. Portanto, esperam então casa cheia. Exatamente. Para nos falar melhor sobre este torneio social, nada melhor do que falar então, ou do que ouvir o grande organizador desta iniciativa. Vítor Marques, que tem 35 anos, é natural de Vila Boa de Quires, mas reside no Marco de Canaveses, mesmo em frente aos 2 campos de ténis do clube. Começou a praticar a modalidade com cerca de 8 anos e não parou mais até aos dias de hoje. Tem um palmarés interessante no que diz respeito aos torneios sociais. É impulsionador de um torneio desse cariz, o Open Cidade do Marco,
que se vai realizar então nos dias 27 e 28 de maio. É aberto a todos os adultos interessados, homens e mulheres, experientes ou não nesta modalidade. Ao A Nossa Terra, Vítor diz que sentiu que era quase um dever organizar este torneio como forma de ajudar a dinamizar o clube e que espera mais de 40 participantes. Contou ainda que está também a tirar o curso de treinador desde o dia 17 de março deste ano, com o objetivo de poder ajudar ainda mais o clube do seu coração. O que me faz continuar a ajudar, se calhar é um bocadinho também o gosto pelo próprio ténis, percebes? Pronto, e depois como já existe uma ligação de 20 anos ali à volta daquele clube, eu acho que é quase uma mistura dos dois, o gostar da modalidade em si e a relação que se foi criando com as pessoas que lá estão no clube, já desde sempre que eu conheço, foram sempre os mesmos. A minha ideia foi retomar porque acho que temos lá um clube com uma capacidade enorme para fazer este tipo de coisas. E eu digo-te isto porque, apesar de não ser nada a nível nacional, mas já percorri muitos clubes, principalmente aqui da nossa zona, e eu vejo clubes, se calhar com instalações bem piores que as nossas, a fazerem coisas bonitas, percebes? E custa-me viver ali há 20 e tal anos, em frente aos clubes, e ver um clube com tanto potencial. E eu já fui a muitos torneios, e existe campos que nenhuma bancada tem. E não é por isso que deixam de fazer atividades, percebes? Nos clubes. E nós temos 2 campos, temos balneários, temos uma sede incrível, que foi uma coisa que foi feita recentemente, já tem uns anos, mas foi feita após o clube existir. E sei que somos um clube que tem ali grande potencial, basta as pessoas quererem e haver ajuda entre todos. E eu acho que temos ali um clube que temos potencial para fazer ali coisas engraçadas. É um torneio social, ou seja, é aberto a toda a gente que se queira inscrever, amantes da modalidade ou não, toda a gente pode se inscrever. Vai-se realizar no fim de semana de 27 e 28 de maio, serão apenas esses 2 dias, só se por alguma adversidade, como por exemplo o tempo, que é a maior adversidade que temos, porque como não temos campos cobertos, se chover seremos obrigados a adiar, mas está apontado para o dia 27 e 28 de maio, vamos ter o quadro masculino, que vai estar limitado a 32 pessoas, assim como o quadro feminino, que também estará limitado a 32 pessoas. A inscrição terá um valor simbólico de 10€, valor esse que ficará, se nós no final do torneio precisarmos dele para cobrir algumas das despesas que tivermos, será para essa finalidade. Caso não tenhamos, o valor vai ser guardado, esse valor será guardado, para futuramente ser gasto no clube, seja com a ajuda para a compra de bolas, compra de material para as próprias aulas que futuramente iremos dar. O curso de treinador era uma coisa que eu já queria há bastante tempo, já venho a pensar há bastante tempo, mas surgiu-me esta nova oportunidade de o fazer e claro que não podia deixar o Clube de Ténis do Marco de lado. Voltámos ao início e são 20 e tal anos à frente daqueles campos. E claro que quando ambicionas tirar um curso de treinador e tens a possibilidade de ter um clube à frente da tua casa, claro que nem pensas sequer em mais nada, pensas em um dia, se eu conseguir, se eu puder, se me permitirem, eu gostava de dar aulas aqui, porque cresci aqui, toda a minha carreira, entre aspas, enquanto tenista, foi feita aqui, porque não acabar como treinador? Presidente, falemos agora de algo também importante, que é o ténis em cadeira de rodas. Sim. Porquê é que decidiram abraçar este projeto desde a primeira hora? Ora, este projeto, desde a primeira hora, foi acarinhado por nós porque houve a iniciativa de um atleta do Marco Canaveses, que é o Cristiano, que mostrou muito interesse e quando acontece uma modalidade, um desporto inclusivo, nós estamos de portas abertas na totalidade. Aliás, de tal maneira que havia gratuitidade até para ele, se fosse necessário. Claro que depois as coisas vão evoluindo. Temos a professora que tem que ser remunerada, como é normal, e aqueles que têm possibilidade será normal. Mas nós temos essa situação que abrimos as portas por completo para que a modalidade progredisse e fosse uma realidade.
e devemos exaltar que a nível de Portugal é o clube, neste momento já não, mas quando nós começamos, e aí é que está a evolução, que falo já a seguir, mas quando começamos era o clube que tinha mais atletas de cadeira de rodas do país. Portanto, realizamos as provas, vamos a provas com os nossos atletas e daí via-se que era o melhor clube a nível nacional com atletas inclusivos de cadeira de rodas. Há uma evolução natural de alguns que têm que evoluir porque depois já pensam em altos torneios, altas competições e, portanto, saíram para clubes que terão melhores condições, que é o caso de Lousada, que é o José Sousa, temos outro, o Paulo, outros que foram para o Porto. Pronto, isto é normal no ténis. Agora, o que nós fizemos é que é uma grande coisa, é que as portas estiveram abertas para eles começarem e continuamos assim. Há miúdos que vêm, que têm algumas aulas já aqui com a professora Débora, alguns ficam, outros não ficam, mas isto é normal, é como as pessoas, sem serem cadeira de rodas, quando vão, jogam 1 mês, 2 meses e depois vê que aquilo não é, também sai. Na situação deste desporto inclusivo, nós estamos muito bem porque têm ficado atletas e isso dá-nos um grande gozo e para nós é uma realidade. Débora, como é que funcionam os treinos para estes atletas? Terão de ser adaptados, obviamente. Os treinos funcionam exatamente mais ou menos da mesma forma porque eles jogam exatamente como as outras pessoas normais, só que numa cadeira de rodas, mas a nível de pegas e tudo o resto é quase tudo idêntico. Portanto, os exercícios, claro, existem alguns que têm que ser adaptados, mas de resto completamente normal, o que é muito bom, porque lá está, é um desporto que eles conseguem jogar com pessoas que jogam de pé e é bom para ambos, claro. É um desafio acrescido para si também enquanto treinadora? Claro que sim, foi sim. No início foi, até porque o desporto adaptado não é muito falado, nem muito... quando se tira o curso não é uma parte muito abrangente do curso e depois, claro, tive que reaprender ou procurar as pessoas certas, digamos assim. Também teve que se adaptar. Exatamente, também tive que me adaptar. Mas depois é um regalo ver as conquistas deles. Claro que sim. De claro todos, que sim. mas especialmente... De todos, claro que sim, nem que seja o mais pequeno momento deles de, por exemplo, conseguirem bater uma bola com a pega certa ou o mexer a cadeira e bater a bola, tudo isso são motivos de grande orgulho porque são etapas, são passos que eles vão dando, enquanto que pronto, as outras pessoas é um bocadinho diferente, mas todo esse processo não é só chegar lá, sentar na cadeira e fazer. Eu própria, no início, sentava-me na cadeira e tentava jogar com eles para perceber exatamente essa realidade. São realidades diferentes, apesar de que o ténis é igual, ou melhor, para eles pode bater 2 vezes a bola, mas de resto as regras são muito idênticas, sim. Exatamente. Por isso, sim, Ora, vamos então ouvir o principal responsável pela existência do ténis em cadeira de rodas neste clube. Falo de Cristiano Magalhães, 34 anos. Ele é natural de Manhuncelos e é assistente na Câmara Municipal do Marco. É licenciado em Administração Pública pela Universidade de Aveiro. Ele diz que o ténis apareceu na sua vida quando, em 2005, decidiu ir ver um Open feminino no Marco, onde, recorda, esteve Neuza Silva. A partir daí ganhou um interesse pela modalidade, motivo pelo qual, em Aveiro, no seu 2º ano de faculdade, começou a praticar. Em 2010, depois de ter saído da universidade, começou então a sua ligação ao Clube da Terra. Tentou captar mais gente interessada em jogar ténis em cadeira de rodas, isto porque na altura havia pouca gente. Ao nosso programa, Cristiana explicou as diferenças das regras do ténis regular para ténis em cadeira de rodas, que se divide em 2 classes: Open, para atletas com os membros superiores totalmente operacionais, mas com os membros inferiores de mobilidade reduzida, e o Quad, para atletas com membros superiores e inferiores, com limitações. Um registro telegráfico do que é o ténis em cadeira de rodas em Portugal. Em 2003 começa o Campeonato Nacional, com 3, 4 atletas. 2 anos depois, Marco Naveses, no Open feminino, num ITF feminino, teve uma demonstração da modalidade, portanto, em cima do acontecimento. Foi aí que eu vi e tive a primeira vez a experiência do ténis em cadeira de rodas. Depois, por motivos pessoais e desportivos, não pratiquei a modalidade, mas em 2008, 2009, na universidade, tive novamente contacto.
Depois comecei a participar em alguns torneios já desde 2010, provavelmente, sempre federado pelo Clube de Ténis do Marco. E por daí eu sempre pratiquei, não no nosso clube, mas fui jogando nos torneios nacionais que foram havendo, que eram poucos. O ténis em cadeira de rodas, temos duas grandes classes, que é a Open e a Quad. Em Portugal só temos Open, porque não temos nenhum atleta classificado como Quad. E o Open, uma pessoa para jogar ténis tem que ter mobilidade reduzida, ou seja, tem que ter clinicamente a possibilidade de correr em campo. Daí o jogo é sempre feito em cadeira de rodas. O Open, os membros superiores dos atletas têm todas as capacidades, e no Quad há limitações a nível dos membros superiores, por isso é que tem mais limitações e a classe é outra por uma questão de justiça. Ora, para falarmos da diferença de regras do ténis regular e do ténis em cadeira de rodas, é muito simples. O ténis vai ser telegráfico, são as mesmas. A única diferença é que a bola pode bater 2 vezes no campo. As linhas, a rede, as medidas são todas iguais. No ténis em cadeira de rodas, a primeira vez que a bola bate no chão tem que ser exatamente como no ténis regular, em que a primeira vez tem que bater dentro das regras e das linhas de jogo, e a segunda vez pode bater ou dentro ou fora das linhas. A única diferença é que a cadeira é considerada o corpo do jogador, portanto qualquer toque na cadeira é como se fosse no corpo, portanto falta. O Open é cadeiras de rodas manuais. Há regras específicas, pronto. No momento em que batemos a bola, as nádegas têm que estar, ou pelo menos uma, tem que estar em contacto com a almofada. Portanto, não nos podemos imaginar, alguém que tem uma amputação pode conseguir levantar-se, não pode fazer isso. Pronto, há outras regras específicas, mas a cadeira em Open, o impulso da cadeira é manual, e só temos a questão da possibilidade de haver uma cadeira elétrica na classe Quad, como é possível ver nos jogos internacionais, ou em jogos da classe Quad. Há atletas que, por motivo de terem limitações muito profundas nos braços, nos membros superiores, não conseguem pulsionar a cadeira. E então é a única diferença. Para o ténis é importante iniciar pelo princípio, ou seja, dominar a cadeira, dominar a raquete e dominar a batida na bola. A partir do momento que conseguimos devolver para o outro lado a bola, já conseguimos passar a segunda fase, que é mobilidade. O ténis é mobilidade da cadeira. Tudo que passar por outra coisa que seja isso, não vai conseguir dar um desempenho positivo no jogo. Cristiano finalizou dando a garantia de que o torneio de ténis em cadeira de rodas de Cidade do Marco, que já teve muitas edições realizadas, vai continuar a fazer-se. Eu olho para o torneio de ténis de Cidade do Marco, ou do Clube de Ténis do Marco, com carinho e com esperança, porque ele vai continuar a realizar-se. Comigo ou sem mim vai continuar a realizar-se, obviamente, e eu não tenho dúvidas disso. Agora, pode haver um momento ou outro que por um motivo ou outro não possa realizar, acontecem imprevistos, mas com certeza que se vai realizar, porque não sou o único a praticar no Marco, há pessoas também interessadas, os próprios atletas que cá vêm dos vários pontos do país, que é isso também que é muito importante, que vem malta de fora, malta com uma qualidade de ténis fenomenal, que traz ténis e cadeira de rodas de excelente qualidade cá para o Marco, e isso também é uma das coisas que é importante referir. Vai querer continuar a vir e com certeza que se vai realizar no futuro. Cristiano Magalhães conseguiu convencer vários atletas a praticarem ténis em cadeira de rodas. O caso de maior sucesso é o de José Sousa, recentemente chamado à Seleção Nacional para disputar o Campeonato do Mundo no Algarve. Ele tem 44 anos, é natural de Tuías, concelho do Marco. A sua chegada ao ténis aconteceu em 2016, depois de um acidente de moto que teve no dia 24 de dezembro de 2015, a agravar ainda mais o seu estado de saúde. José já tinha sido amputado a uma das pernas à nascença, mas depois dessa queda teve de retirar o joelho. Numa das consultas que teve, foi abordado pelo Cristiano, que o convidou a praticar ténis. Na altura, achou ridículo, mas depois deu razão ao Cristiano. Adorou, e de que maneira? José Sousa já venceu o Campeonato Regional em 2021, foi vice-campeão nacional de pares em 2022 e foi então este ano chamado à Seleção Nacional. Em 2016
16, o Cristiano, que é o mentor disto tudo, abordou-me para eu experimentar ténis em cadeira de rodas. E só ao fim de 3 tentativas e meio ano é que eu fui lá, porque eu achava que ele estava maluco. Eu tinha que jogar ténis com cadeira de rodas, achava que ele não estava muito bem. Mas afinal quem estava errado era eu. Primeiro porque achei bastante interessante a movimentação da cadeira. E depois comecei logo a pensar, bem, eu gosto de ténis, eu poder jogar ténis com outros gajos como eu, isto vai dar gozo. Comecei a ir mais regularmente, no início, mais regularmente. Uma vez por semana, depois íamos jogar ao sábado, uns contra os outros, aqui do Marco. Depois comecei a querer mais. Os títulos mais importantes, para mim, neste momento são 3. 2 deles são títulos, um não é bem um título, que é o campeão regional. Foi ao fim de 4 anos consecutivos sempre a ficar em segundo. Era um objetivo que eu tinha e consegui em 2021. O ano passado, Campeonato Nacional, vice-campeão de pares, na vertente de pares, e este ano a chamada à seleção. Quando eu tinha isto mais como hobby, treinava 1 hora por semana, 1h30, 2. Neste momento estamos a treinar 6 horas por semana, 8 torneios ao fim de semana, estágios, trabalhar e como. Um dos meus primeiros objetivos é tentar revalidar o título e buscar outra vez do campeão regional, que fugiu-me o ano passado. E depois, vamos ver onde é que conseguimos chegar a nível mesmo nacional, não é? Neste momento estou entre os 5 primeiros. Olha, se queria de grau a degrau, conseguia chegar mais lá em cima, não é? E de um José Sousa passamos para outro, agora para o presidente da coletividade. Presidente, vamos falar então das vossas necessidades. Já falamos e já percebemos muito do vosso palmarés, do que vocês foram fazendo a nível desportivo. Agora, a nível de necessidades, o que é que vos faz mais falta? Esse é o principal objetivo de continuarmos com esta direção, uma direção que está desde a fundação, é transformarmos o clube que tem atualmente 2 campos descobertos e que quando chega à altura do inverno perdemos quase todos os nossos atletas, quase todos os nossos miúdos e temos que os reconquistar novamente em março. O nosso grande objetivo, e já estamos em conversações com a Câmara, já estamos há uns anos, mas agora parece que estamos para ir para a frente, que será transformar o clube, sair do local onde está e ir para uma zona um bocadinho mais afastada do Marco, mas é Marco, é freguesia Marco, na zona do Freixo, e que aí temos ou teríamos um complexo com 2 campos cobertos e 2 campos descobertos. Só com esse tipo de infraestrutura conseguimos ter um clube realmente que se pode manter para o futuro, com crescimento, com sustentabilidade, para que os atletas não saiam como o caso do José Sousa, que teve que ir para outro clube, como o Guilherme e outros atletas. Portanto, se tivermos estas condições, que são 2 campos cobertos, 2 campos descobertos, vamos ter todas as condições, a professora Débora, outros professores, para que realmente este clube consiga se ingrar a nível nacional. E para fazer a tal prova, que há bocado já se falou, o tal Open feminino, portanto, para regressar. Outra vez, para regressar a essas grandes provas ao Marco Canaveses, porque as pessoas do Marco gostam de ver ténis. Sim, há tradição. Há a tradição lá. Essas provas nós temos o histórico e temos essa realidade. Portanto, este complexo desportivo no Freixo seria uma cereja no topo do bolo. No topo do bolo. E eu estou convencido que a Câmara Municipal vai fazê-lo. Cada vez mais, porque ultimamente temos estado em contacto com o vereador de desporto e ele tem-nos dado essa garantia. Débora, seria benéfico uma infraestrutura deste género para fixar os atletas? Muito benéfica mesmo, porque chega por volta da altura de novembro, dezembro, chuva torrencial e os alunos não são forçados a ir embora, mas quase, porque não podemos dar aulas à chuva e os miúdos também não vamos, mesmo que chova pouco, muito a pouco, ninguém vai andar à chuva e é chato ter que adiar aulas e adia hoje e adia amanhã, e assim com complexos
desportivo em que haja campos cobertos é uma mais-valia, porque pode haver treino, faça chuva, faça sol, caia neve, aconteça o que acontecer. Quando chove, atualmente, há ali uma pequena disponibilidade de vocês irem ao pavilhão de Constance, mas certo. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e há alunos que não estão dispostos, ou pais de alunos que não estão dispostos a levá-los até Constance, porque o clube fica no Marco, tem que atravessar a ponte, apesar de não ser uma grande distância, não deixa de ser um gasto também para os alunos, não é? E há pessoas que não estão dispostas a esse tipo de gasto. E lá está, depois cansam-se de hoje não houve aula, para a semana não há aula porque está a chover e eu não vou para Constance, portanto, ou seja, acabam mesmo por, forçadamente, olha, eu não venho e venho, sabe-se lá, em março, abril, quando o tempo começar a melhorar. Acontece isso todos os anos, muitas vezes os alunos é isso que fazem mesmo, não vêm até outubro, durante o verão, a primavera-verão, e depois saem no inverno. Portanto, mas isto não é um desporto só de verão nem de claro primavera. Que não, claro que não. Portanto, faz sentido. A este propósito, fomos falar com alguém que nos pode dizer mais alguma coisa. Vamos ouvir o que tem a dizer Pedro Pinto, o vereador com o pelouro do desporto e do associativismo do município do Marco de Canaveses. Ele que diz que este pavilhão já é pedido há muito tempo pelo clube de ténis. O Clube de Ténis do Marco para além da importância que tem como associação e como clube, como todos os outros têm, não é? Mas este em especial tem uma importância diferente porque esta modalidade não tem mais nenhum clube no nosso concelho que a dinamize, não é? Não temos mais nenhum clube de ténis para além deste. E todas as modalidades que nós possamos acolher e dinamizar e apoiar enquanto município, são sempre uma mais-valia para o panorama desportivo marcoense. O ponto de situação relativamente ao complexo de ténis, que é muito solicitado pelo clube de ténis e que efetivamente é uma necessidade que também, enquanto município, nós já verificamos. Neste momento, o procedimento para o projeto do complexo de ténis que se situará no antigo campo de futebol do Freixo está a decorrer. O projeto terá que ser feito por uma empresa externa, nós não temos a capacidade interna de fazer um projeto para este complexo. O procedimento está a decorrer, foram solicitados contributos, nomeadamente ao Presidente, José Sousa, o qual nos facultou algumas ideias, algumas referências noutros campos que já existem para que pudéssemos ter uma base e pronto, o projeto irá ser elaborado para que no futuro próximo a construção possa surgir e não nos moldes dos 4 campos cobertos, que não era esse o projeto que tínhamos falado com a direção do Clube de Ténis, mas sim 2 cobertos e 2 descobertos, com o reaproveitamento do edifício já existente também, com uma lavagem àquele edifício, uma reestruturação para que possa servir também de apoio ao Clube de Ténis, para que possa ter umas instalações para acolher novos eventos e para que possam dinamizar o ténis no Marco de Canaveses com mais dignidade. Eu estou convicto que o projeto possa ficar pronto, se calhar ainda este ano, e depois do projeto estar pronto, fazemos uma avaliação em termos financeiros e estando criadas as condições, poderá arrancar, se calhar, até ao final ainda do mandato. Depois deste testemunho, passamos então a palavra aqui aos nossos 2 convidados, José Sousa, que é o presidente da coletividade, e a Débora, que é a treinadora. Presidente, vamos falar de algo também importante e fundamental para vocês, que são os apoios, os subsídios. Como é que vocês vão vivendo? Olha, se calhar com dificuldade. Com dificuldade, como todos. Mas se calhar por ser a minha atividade principal, a minha atividade profissional contabilista, sou formado em gestão, provavelmente isso se calhar é uma ajuda. Porque temos que ponderar bem os gastos em função dos rendimentos. Os rendimentos é como já falei há pouco. Quando chega a esta altura, nós começamos a ter bons rendimentos porque começamos a ter vários alunos na escola e apesar de ser valores de mensalidades muito baixas,
Eu posso falar, estamos a falar que para ter ténis no Marco Canaveses paga-se 15 euros uma vez por semana. No Porto, em qualquer clube, é de 45 para cima. Portanto, é para terem uma Só ideia. para perceberem. Só para ficarem com essa ideia. Mas nós, quando conseguimos esses valores, e como fazemos uma gestão muito cuidada, são suficientes para pagarmos à professora, juntamente com o subsídio que temos que falar, que nós temos um subsídio da Câmara, e que podemos falá-lo sem problema nenhum, porque às vezes as pessoas pensam, é muito dinheiro, e não é muito dinheiro. O subsídio que a Câmara nos dá mensal é de 800 euros. Se as pessoas pensarem que é muito dinheiro, aí é muito dinheiro. Não é. Porquê? Porque as infraestruturas são da Câmara Municipal, mas quem faz a gestão de vigilância e de atendimento da estrutura somos nós. E, para dar um exemplo, o Hóquei Clube do Marco tem 3 funcionários da Câmara para ter o pavilhão aberto, para exercer, e, portanto, essas 3 pessoas ficam ao erário público e à Câmara valores completamente superiores ao nosso. Nós temos uma pessoa que desconta para a Segurança Social, que nós pagamos, e, portanto, esse valor que nós recebemos do subsídio esgota-se quase nela. Quase, porque ela não está a 100%. Temos aqui, conseguimos com que a pessoa esteja menos tempo, porque se fosse 100% já não tínhamos dinheiro suficiente. E não conseguiríamos, porque temos que pagar à professora, depois temos que comprar bolas, temos que ter os mínimos das condições para a modalidade progredir. Portanto, temos a senhora que nos faz a gestão da aluguer de campos, que também alugamos os campos fora do tempo das aulas, com preços muito acessíveis. Estamos a falar de 1,5 € para quem é sócio e 2 euros para quem não é sócio. Isso são valores que, para falar de Porto, então, nem se fala, porque lá é à volta de 6, 7 euros, no pádel é 7,5 euros e 8. Portanto, é para as pessoas terem ideia. Nós fazemos uma gestão muito cuidadosa, os resultados, há um ano ou outro pode ser positivo, mas quase sempre é negativo, porque depois pedimos a alguém também um subsídio, um apoio, um donativo, e eles chegam. Quando fazemos provas, ganhamos alguma coisa com isso quando conseguimos patrocinadores. E aquelas provas que já fizemos de grande relevo, que já aqui falei, nessa realmente até conseguíamos ter um saldo positivo que nos ajudava para isto. Nesta altura, há um mês ou outro que eu às vezes tenho que dizer à professora, olha, aguenta aí um bocadinho que eu não tenho dinheiro para te pagar, mas temos tudo em dia, com ela, com a funcionária, e temos que agradecer à Câmara o subsídio que dá. Também já dissemos à Câmara que podia nos retirar o subsídio se pusesse lá uma pessoa da Câmara. Mas isso fica-lhe mais caro, de certeza, e teria que dar algum apoio, como dá a todos os outros clubes. Eles dão, para cada federado, dão 10 euros, salvo erro. Nós já temos federados também, porque obrigamos agora todos os atletas a ser federados, porque têm o seguro, para estarem cobertos de seguro. Tem outras regalias. Pronto, e outras regalias, e para jogar os torneios. Portanto, também podíamos fazer essa troca, mas eu acho que esta gestão que está a ser feita juntamente com a Câmara, que é benéfica, quer para o clube, quer para eles, temos é que fazer este grande esforço financeiro para a situação ser minimamente sustentável. Porque algumas vezes não é. Já tivemos alturas em que os diretores tiveram que entrar com algum dinheiro. Neste momento, o clube não deve nada a nenhum diretor. Também não deve nada a nenhuma funcionária, não deve nada a nenhuma professora de ténis, nem deve nada a quem a gente adquire bolas para o ténis, não devemos nada a ninguém. Estamos numa situação que é, portanto, completamente estável. Mas, realmente, os patrocinadores, quando vocês precisam, são importantes. É fácil conseguir o apoio deles quando solicitam? Ele já foi mais fácil. Atualmente, eu acho que atualmente está muito difícil. Eu disse ainda agora ao Vítor que está para fazer esta prova importante. Eu até lhe disse, Vítor, nós aqui vamos tentar pelo menos as bolas, falar com a associação, porque a Federação tem uma verba bastante grande agora por causa daquele jogo que há de placar, portanto estará bem e deve ajudar os clubes se houver essa necessidade. Se a gente conseguir através dos patrocinadores, e pelo que eu tenho ouvido falar do Vítor, ele está-me a dizer que as coisas estão bem encaminhadas, a gente consegue, claro que há outras provas no Marco, há outras modalidades, toda a gente a pedir. Na altura da pandemia era impossível, porque mesmo no torneio de cadeira de rodas que a gente faz, esse que também eu devia ter frisado, não frisei, mas devia ter frisado, é um torneio que fica mais caro porque nós temos que dar estadia a esses atletas que vêm, porque
são muito poucos a nível nacional e a maior parte deles são do Sul, tem que vir e tem que ficar cá. E tem que ficar cá em instalações que tenham comodidades para as pessoas. Sim, bons acessos, né? Que necessitam dessas, que não é normal. Portanto, nós lá no Mar Canaveses temos uma residencial, se quiséssemos colocar noutra já não tinha os acessos para eles, portanto é um bocado mais difícil, temos que recorrer até mesmo aqui a Penafiel, ali a Croca, que há aqui o Montebello, salvo erro, Montebello, fica lá um dos atletas, outro fica em Vila Miá, e somos nós que suportamos essas despesas, assim como a alimentação, para eles virem jogar, porque senão fica-lhes muito caro, como nós compreendemos. E nós, quando recorremos a essas empresas, e também falamos disto, eles, como é um desporto inclusivo, eles também apoiam. Ficam mais sensíveis. Também ficam mais sensíveis. Nós, realmente, dos empresários que nos têm ajudado e que já nos ajudaram anteriormente bastante, só temos a agradecer. Claro que é como tudo. Já chegamos a alguns que dizem que não. E se eles não tiverem condições e se não puderem, também não podemos fazer nada. Com certeza que sim. Falou agora na pandemia. Como é que foi estes tempos de pandemia, porque ainda foi muito recente, com todos os constrangimentos e confinamentos, como é que isso afetou o vosso clube? O clube afetou bastante, e até depois a professora Débora também pode falar nisso, porque tivemos aí um decréscimo, digamos, dos atletas, das aulas, portanto houve ali uma situação que prejudicou bastante o clube, que em vez de estar em evolução, regrediu bastante, porque não se conseguia jogar, apesar de ser um desporto que foi daqueles que até mais facilmente eles começaram a dar abertura, ok? Depois acho que também, estando eu na profissão que estive, nós acabámos até por ter saldo positivo nessa altura, porque fui buscar os apoios que havia, a professora não recebeu tanto porque não deu tantas aulas, porque também recebe nessa parte, recebe mais por causa disso, e como havia os apoios, como tínhamos a tal funcionária, fomos pedir e aí conseguimos até, digamos, uma almofadazinha que nos dá para termos agora melhores condições. Agora, o resultado, a nível desportivo, foi negativo, mas também foi, acho que, em todas as modalidades. Foi em todas. Professora, depois, quando se pôde, ou quando se começou a regressar um bocadinho à normalidade, foi fácil o regresso dos atletas? Por incrível que pareça, quando as coisas começaram realmente a acalmar, quando já ainda não estávamos no fecha, volta a abrir. Quando abrimos assim durante um longo período de tempo, tivemos muitos alunos. Porquê? Porque o ténis foi indicado como um dos desportos, como foi dito anteriormente, que era dos mais aconselhados em época de Covid. E houve muitos alunos, muitos pais, aí sim os pais, queriam colocar os filhos no ténis, porque lá está, era um desporto ao ar livre, fazia bem, não havia aquele contacto, porque apesar pronto, eles treinam em grupos, não é? Mas normalmente são só 4 pessoas, é um pequeno grupo e não há contacto direto entre eles. Eles batem na bola e a bola não existe um contacto direto entre alunos, digamos assim. E, por incrível que pareça, aí sim começou a crescer um bocadinho. Nada de transcendente, mas começou sim a crescer um bocadinho e pronto. E reerguemos-nos como qualquer outra empresa se reergueu, não é? Teve que ser, mas... Tivemos de o fazer. E como é que foi no tempo de Covid? Havia algum contacto pelas redes sociais, iam tendo algum contacto com os atletas ou nem por isso? Eu pessoalmente com os alunos sim, via WhatsApp, pronto, o telemóvel, ia contactando com eles sim, porque lá está a hora... de um momento para o outro, amanhã já não vai haver aula porque o país vai fechar. Pronto, e aí sim íamos-nos mantendo em contacto, eu com os pais dos alunos, eu com os próprios alunos, e havendo sempre contacto, como continua a existir. Ainda bem. Ora, nós ouvimos então o Presidente a falar na importância dos patrocinadores, dos apoios, acabou por agradecer àqueles que vos vão ajudando. Nós fomos ouvir alguns dos amigos do Clube de Ténis do Marco. A nossa terra foi perceber junto deles o que os motivou, ou continua a motivar, a apoiar esta coletividade desportiva, a opinião que têm sobre quem lidera e que benefícios acham que o clube tem para a comunidade. A respeito do Clube de Ténis do Marco, sei que é muito antigo, conheço o Zé, que eu conheço como Zé dos Bilhares, que era assim que eu conhecia, e ele conhece-me bem. A sério, como apoiante de alguém, foi através do Cristiano, que é afilhado da minha esposa, e devido à situação que lhe aconteceu, à força que ele tem em levar
este prazer e gosto pelo desporto ajudou-me, mexeu um bocadinho e pronto. Se ninguém os apoiar é que eles não vão lado nenhum, não é? É de lhe tirar o chapéu. Ele dedicou-se com os problemas que tem. Por exemplo, admiro muito a persistência do José Sousa, não é? Ele era miúdo e já jogava aquilo, mas admiro foi sempre a resiliência dele, conseguir levar aquilo avante. Mas admiro é ele ainda estar ligado a isso e levar o... Pronto, aquilo também já não existia. Altura agora de ouvirmos Paulo Silva, que nos falou sobre os tempos em que foi professor de ténis no Marco. Paulo tem 54 anos de idade, é natural e residente no Porto e licenciado em Educação Física e Desporto pelo ISMAI, onde também tirou um mestrado em Marketing. Atualmente é empresário de uma empresa que organiza 4 torneios de ténis a nível mundial. A sua paixão pelo ténis foi despoletada por um vizinho que era professor da modalidade e foi ele que começou a jogar no prédio apenas com 9 anos. Disputou mais tarde torneios, mas aos 20 já sabia que queria ser treinador. Passou pelo Boa Vista, o Estrela Vigorosa Sport e foi também selecionador nacional de sub-14 e sub-12. A ligação ao Clube de Ténis do Marco surgiu por convite do atual presidente José Sousa. Realmente foi para mim uma surpresa. Nos primeiros meses fui convidado pela direção do clube, que era, se não estou em erro, o presidente era o José Alberto Sousa, o António Macedo era o vice-presidente e o Pedro Costa e Silva também. Realmente foi uma surpresa para mim. A adesão foi muito significativa nos primeiros meses e também queria desde já deixar aqui uma palavra de agradecimento à Dona Conceição, que sempre esteve presente na abertura do pavilhão, na abertura dos campos, sempre foi uma colaboradora, para mim, muito importante quando ia ao Marco dar as aulas de ténis. É evidente que isto foi como as cerejas, começou a vir o primeiro, depois veio o segundo, houve também uma divulgação da parte da direção do clube, mas lembro-me que várias famílias apareciam, a família Sousa Guedes, eram 3 ou 4 jovens, a família Palma também, depois a família Mendes, tanto o Miguel Leal como a Lara Faria, a Isabel Torres, o Tiago Silva, são nomes que eu me lembro e peço desculpa se me falha algum, mas foi para mim muito gratificante a adesão dos marcoenses à modalidade. Depois fizemos o nosso caminho, ao sábado de manhã, sei que começávamos às 9 da manhã e íamos por aí fora até às 2 horas da tarde. Era sempre aulas seguidas e chegamos a um patamar de ter quase 55 a 60 atletas, jogadores, só ao sábado de manhã. Regressamos ao estúdio, já na reta final desta nossa conversa, para percebermos junto do Presidente se, além deste grande projeto, o Complexo Desportivo, há mais alguma coisa que gostasse de ver no clube. Gostava de ver muitos atletas, desde tenra idade até veteranos, porque a nível de veteranos temos poucos atletas, tenho eu, o António Macedo e alguns, mas gostaria de ver mais, gostaria de ver mais miúdos a praticar de início, que era para ver se sai atletas que, pronto, agora Portugal começa a ter os atletas que estão a sair a nível internacional, como o João Sousa e agora este Borges, que está bem classificado, que ainda agora jogou no Estoril Open, e aliás em Barcelona foi jogar com o Alcaraz, ganhou o torneio logo na segunda eliminatória, perdeu, pois era natural, porque a qualidade do outro se calhar é muito superior, mas nós temos sempre aquela ansiedade de aparecer alguém que realmente sobressaia e que leve o nome. Já temos estes atletas que falei, mesmo até em cadeira de rodas o José Sousa, mas o Guilherme e a Maria João Santos, que já nos levaram o nome de Marco Canaveses. É importante. Outra coisa que eu também gostaria que realmente a Câmara continuasse a apoiar como nos apoia, e quero agradecer à Câmara porque tem-nos apoiado realmente, na pessoa da sua Presidente, tem-nos apoiado e, portanto, espero que continue. Para bem também do próprio Marco Canaveses, porque quem ganha também é o Marco Canaveses, porque é uma modalidade que é diferente das outras, que são muito populares. Isto é aquela modalidade que
e que agora está a ser ultrapassada e muito pelo pádel. Nós temos de ter esse cuidado, porque estamos a perder já atletas para o pádel, já está a acontecer, porque no Marco Canaveses já tem uma estrutura, acho que irá ter outra de pádel, e já perdemos alguns atletas. Há outros que já foram e voltaram, porque aquilo não é a mesma coisa. O pádel eu acho que é um desporto muito fácil, que toda a gente joga. Se calhar é muito mais fácil um casal ou 2 casais irem jogar o pádel e não conseguem jogar o ténis, porque estão meia hora no ténis sempre atrás da bola e pronto, desistem, que já tem acontecido. No pádel, como aquilo é pequeno, curto, tem os vidros, protege, eles jogam realmente, praticam. No ténis é mais complicado, tem que ter sempre uma professora ou um professor para começar a iniciar, e portanto já houve pessoas que foram ao pádel e voltaram para o ténis. Isso é uma boa coisa, é isso que eu espero. Débora, para a pergunta final, que palavra é que gostava de deixar aos seus jovens jogadores, e a quem nos está a ouvir, obviamente, também ao fim e ao cabo, para os cativar para a modalidade? Aos meus atletas gostaria de dizer, como já lhes disse inúmeras vezes, que tenho imenso orgulho neles e que espero que eles continuem a dar-me provas de que gostam de lá estar, de que gostam do ténis a sério, porque neste momento todos os atletas que lá estão porque gostam do ténis. Há atletas sim que realmente fugiram, digamos assim, para o pádel, mas há pessoalmente 1 ou 2 alunos que jogam ténis e pádel ao mesmo tempo e dizem que o ténis é completamente diferente, e dizer-lhes que tenho muito orgulho neles, que estarei cá para eles como sempre estive, e que pronto, que continuem como estão, porque acho que estão a ir num bom caminho. Para os novos atletas ou para futuros atletas, gostaria de deixar umas luzes de que eles podem vir experimentar o ténis. O ténis é um desporto muito engraçado, muito giro, lá está, é o convívio, e é individual, ou seja, só dependemos de nós próprios. É muito bom nesse aspecto, porque só dependemos de nós próprios e pronto, e eu cá estou para os receber com toda a alegria e disposição. Presidente, para terminar, uma curta mensagem à grande família do Clube de Ténis do Marco. É agradecer a todos, e sabe, estava-me a esquecer, estava a olhar aqui para a professora mesmo só para dizer isto, é que nós temos uma situação no Marco que acontece, que é muito boa e que devemos divulgar através deste meio de comunicação, que desde já agradeço, que vai ser muito bom, é que a primeira aula é sempre gratuita. Pode vir quem vier, com a idade que tiver, que pode ter uma aula, nós fornecemos tudo, e se depois quiser fica, se não quiser não fica. Portanto, a experimentar não paga nada. Não paga nada. Muito bem, muito obrigado aos dois, muito sucesso, e que os vossos projetos se concretizem, que seria bom para todos. Nós chegamos então ao fim desta nossa conversa com o ténis do Marco.